Abram comigo a palavra em Gênesis capítulo 8. Vamos dar uma passeada pela Bíblia, na palavra santa do Senhor. Gênesis capítulo 8. Gênesis capítulo 8. E diz assim: E lembrou-se Deus de Noé e de todos os animais selváticos e de todos os animais domésticos que com ele estavam na arca. Repita comigo: e lembrou-se Deus de mim hoje. Hoje Deus me trouxe aqui para dizer, hoje Ele está se lembrando de todas as promessas e de todas as alianças estabelecidas com você até hoje. Deus fez soprar um vento sobre a terra e baixaram as águas. E diz: e baixaram as águas, fecharam-se as fontes do abismo e também as comportas do céu, e a copiosa chuva dos céus se deteve. Acompanhamos. As águas iam escoando continuamente de sobre a terra e minguaram a cabo de 150 dias. No dia 17 do 7º mês, a arca repousou sobre as montanhas de Ararat, e as águas foram minguando até ao 10º mês, em cujo primeiro dia apareceram os cimos dos montes. Ao cabo de 40 dias, abriu Noé a janela que fizera na arca, e soltou um corvo, o qual, tendo saído, ia e voltava, até que se secaram as águas de sobre a terra. Depois soltou uma pomba, para ver se as águas teriam já minguado da superfície da terra. Mas a pomba, não achando onde pousar os pés, tornou a ele para a arca, porque as águas cobriam ainda a terra. Noé, estendendo a mão, tornou-a e a recolheu consigo na arca. Esperou ainda outros 7 dias. Repita comigo: esperou ainda outros 7 dias. E de novo soltou a pomba fora da arca. À tarde, ela voltou a ele, trazia no bico uma folha nova de oliveira. Assim entendeu Noé que as águas tinham minguado de sobre a terra. Então esperou mais 7 dias. Repita comigo: então esperou mais 7 dias. Com muita força: então esperou mais 7 dias. Nós estamos em um ambiente profético. Aquilo que você liberar, no céu também estará liberado. Então repita com força: assim esperou mais 7 dias. E soltou a pomba. Ela, porém, já não tornou a ele. Sucedeu que no primeiro dia do primeiro mês do ano 601, as águas se secaram de sobre a terra. Agora vamos para o capítulo 9. Capítulo 9 do verso 1. Capítulo 9 do verso 1, e diz: abençoou Deus a Noé e a seus filhos, e lhes disse, repita comigo: abençoou Deus a mim e a minha família. Não, abençoou Deus a mim e a minha família. Multiplicai-vos, enchei a terra. Pavor e medo de vós virão sobre todos os animais da terra, e sobre todas as aves dos céus, tudo que se move sobre a terra, e todos os peixes do mar, nas vossas mãos serão entregues. Tudo que se move e vive, ser-vos-á. Tudo que se move e que vive, a mim servirá. Repita: tudo que se move e vive,
a mim servirá. Para alimentos, como vos dei a erva verde, tudo vos dou agora. Carne, porém, com a sua vida, isto é, com o seu sangue, não comereis. Certamente requererei o vosso sangue e o sangue da vossa vida. De todo animal o requererei, como também da mão do homem, sim, da mão do próximo de cada um requererei a vida do homem. Se alguém derramar sangue do homem, pelo homem se derramará o seu, porque Deus o fez o homem segundo a sua imagem. Mas sede fecundos e multiplicai-vos, povoai a terra e multiplicai-vos nela. Vamos agora para o verso 20, ainda do capítulo 9, e diz: sendo Noé lavrador, passou a plantar uma vinha, bebendo do vinho, embriagou-se e pôs-se nu dentro da sua tenda. Cã, pai de Canaã, vendo a nudez do seu pai, fê-lo saber, fora a 2 de seus irmãos. Então Sem e Jafer tomaram uma capa, puseram-na sobre os próprios ombros de ambos, e andando de costas, rostos desviados, cobriram a nudez de seu pai, sem que a vissem. Despertando Noé do seu vinho, soube o que lhe fizera o filho mais moço, e disse: maldito seja Canaã, seja servo dos seus servos e seus irmãos. E ajuntou: bendito seja o Senhor, Deus de Sem, e Canaã lhe seja servo. Engrandeça Deus a Jafé, e habite ele nas tendas de Sem, e Canaã lhe seja por servo. Noé, passando o dilúvio, viveu ainda 350 anos. Todos os dias de Noé foram 950 anos, e repita, e morreu. Repita comigo: eu sirvo a um Deus de recomeço. Repita forte: eu sirvo a um Deus de recomeços. Hoje Deus me trouxe aqui para dizer para alguém que está decretado no céu o dia do recomeço na sua vida. Aquilo que o Senhor estabeleceu por aliança com você um dia, hoje o Senhor faz restaurar. Aquele que recebe, erga as mãos e diga: eis-me aqui. Não, mas grita bem forte: eis-me aqui. Porque não houve uma única vez quando Deus chamou alguém para cumprir um propósito, que fosse entregue a ele o seu propósito, sem que aquele alguém, o qual Deus chamou, se posicionasse e dissesse: eis-me aqui. Não existe oportunidade de Deus sem que haja posicionamento seu aqui na terra. Para que eu possa cumprir e viver em intensidade o que Deus tem para mim, eu preciso estar em posição, e eu preciso gritar: eis-me aqui. Então erga sua mão e diga: eis-me aqui. Hoje eu venho falar de um Deus de recomeços. Hoje eu venho falar de um Deus que garante cumprir absolutamente tudo aquilo que um dia Ele liberou sobre a sua vida. Para que eu possa compreender o que aconteceu aqui nesse texto que lemos a partir do versos 8 de Gênesis, eu preciso primeiro ir lá no capítulo 1 de Gênesis, que vai dizer que a terra estava vazia, e que nela havia trevas e havia abismo, mas que pairava sobre as águas. Pairava onde? Sobre as águas, o Espírito de Deus. E a partir daquele momento, Deus começa a estabelecer as coisas na terra. Foram 7 dias de criação.
E todos os dias, a partir do momento que Deus criava, que Deus cumpria e via a sua vontade, ele concluía o seu dia dizendo: e viu Deus que era bom. Então Deus, quando te criou, ele do céu gritou: é bom? Não, você não entendeu. E Deus, quando te fez, ele disse: é bom. É bom que se faça, é bom que se cumpra, é bom que se realize. Você é algo exclusivo da vontade de Deus. O Senhor não te criou aleatoriamente. Você é o cumprimento daquilo que está escrito em Gênesis: e façamos o homem à nossa imagem e semelhança. E Deus disse: e façamos. Quando Deus disse e façamos, é claro e muito óbvio que ele estava tratando não apenas de uma unidade. Ele não estava tratando de algo unitário, ele estava tratando de um Deus trino. Ele não fala: e eu faço o homem de acordo com a minha imagem, com a minha semelhança. E ele disse: e façamos o homem conforme a nossa imagem e semelhança. Então naquele momento ali estava estabelecida a trindade. Aqui naquele momento, no cumprimento, na formatação da terra, no cumprimento, na formatação das coisas, dos 7 dias, da criação do mundo qual vivemos, ali estava presente o Pai, o Filho e o Espírito. E Deus estabeleceu então com o homem uma aliança, e deu ao homem autoridade sobre todas as coisas. E Deus disse a Adão e Eva ao criá-los: sede fecundos, multiplicai-vos, sujeitai a terra a vocês. Sim ou não? Então, no começo de tudo, Deus estabeleceu com o homem uma relação de intimidade e de autoridade. Mas deu ao homem uma única lei, deu ao homem um único impedimento: da árvore do conhecimento do bem e do mal, dessa não comereis, porque se comeres, certamente morrerás. Então Deus deu ao homem o governo de toda a terra. Deus deu ao homem o governo de todas as coisas, e plantou no jardim do Éden tudo aquilo o qual o homem precisava para o seu sustento. Mas estabeleceu com o homem uma ordem e disse: da árvore do conhecimento do bem e do mal, dessa não comereis. E o homem comeu. Aquilo que Deus começou, o homem iniciou a sua desconstrução. Aquilo que Deus estabeleceu como bom e como perfeito, o homem começou a criar confusão. E a palavra vai dizer que Deus, então, descendo do céu para o seu encontro diário com Adão e Eva, gritou, perguntou: aonde Adão e Eva estavam? E aí eles disseram que estavam escondidos, porque perceberam a sua. Então significa que a nudez representa o pecado. Significa que quando eu estou em pecado, consequentemente eu estou nu perante o Senhor, e essa nudez me cria separação de Deus. Não à toa, João e Pedro, quando estavam pescando, depois que Jesus já havia morrido e ressuscitado, Pedro então, negando Jesus 3 vezes, voltou então para o mar para pescar, que era justamente o que Jesus havia dito para ele não fazer mais, porque ele não mais seria pescador de peixes, mas seria pescadores de homens. Mas Pedro nega Jesus 3 vezes. No consentimento e na cabeça de Pedro, que ainda não tinha conhecido e nem compreendido o tempo de graça, Pedro então se acha indigno de continuar aquilo qual o Senhor tinha proposto para ele. Então ele volta para o mar. Voltando para o mar, vai com ele um homem o qual Jesus amava, segundo a Bíblia, de nome João. Chegando ali naquele momento, Jesus então, vendo Pedro pescando lá da praia, pergunta: tem peixe aí? E Pedro vai dizer que não. Então Jesus vai dizer: jogue a rede do lado direito.
E a palavra vai dizer que Pedro então pegou 157 peixes. Pedro estava na geografia do milagre, vivendo os mesmos milagres que ele havia vivido com Jesus, antes de negá-lo 3 vezes. O grande problema é que para Pedro reconhecer a voz de Jesus, teve que um homem chamado João gritar e dizer: é o Senhor. Significa que quando eu estou em pecado, eu deixo de reconhecer a voz do meu Senhor. Então Pedro quando João grita e diz: é o Senhor, a palavra vai dizer que Pedro cingiu-se, ou seja, ele se vestiu. Se ele se vestiu, ele estava nu. Então ele se cingiu, ele vestiu, pulou no mar e foi ao encontro de Jesus. Então a nudez, ela representa o pecado aqui na Bíblia. Então, ao estar nu, Deus então cria alguns paradigmas, alguns limites no seu relacionamento com o homem. E o primeiro e principal deles, que durou muitos anos, foi o distanciamento do homem com a presença diária de Deus. O homem que tinha todos os dias, na viração do dia, a presença de Deus, passa a não ter mais a presença diária do Espírito de Deus. E a partir daquele momento começa-se 1, 2, 3, 5, 6, 9, 10 gerações, até chegar à geração de Noé, até chegar à história qual nós lemos. O que deixa muito claro nesse recomeço de Deus é que se ele recomeçou é porque aquilo que estava acontecendo, aquilo que o homem estava cumprindo na terra, não vinha de encontro com o seu propósito. O pecado subia às narinas de Deus como enxofre. O pecado subia às narinas de Deus como um incenso desagradável. E o Senhor então chama Noé e manda Noé construir uma arca. Noé constrói uma arca. E sobre a vida de Noé e sobre a vida da família de Noé, tinha-se uma promessa que Deus os livraria da tempestade, que Deus os livraria do dilúvio. Erga suas mãos e diga: a minha família tem uma promessa, que Deus já nos livrou da tempestade que nos aflige. Deus estabeleceu com Noé, naquele momento, uma nova aliança. E ao cumprir o que o Senhor havia mandado, é fundamental eu entender que para se cumprir o que Deus tem na minha vida, eu preciso me mover. Eu preciso me mover, escutar, obedecer e me mover. Anota isso, para que eu possa ver as promessas de Deus se cumprir na minha vida, eu preciso escutar a Deus, eu preciso obedecer a Deus e eu preciso me mover. Noé então obedeceu a voz que ele escutou, construiu uma arca. E o Senhor vai dizer que que levou até Noé todos os animais viventes daquela época, de par em par. Depois que o Senhor colocou todo mundo que ele queria salvar daquele dilúvio, o Senhor manda Noé fechar a arca. E passado alguns dias, começa a chuva. E aquilo que subia como incenso desagradável às narinas de Deus, o Senhor põe um fim. Vocês estão compreendendo? Amém? Feito isso, a palavra vai dizer que lembrou-se Deus de Noé. Deus esquece de alguém? Deus esquece de alguém? Sim ou não? Não.
Então por que que a palavra está dizendo, lembrou-se Deus? O Senhor está dizendo claramente que não foi Deus quem esqueceu de Noé, foi o tempo de Deus que chegou sobre a vida de Noé. Não. Deus mandou dizer para você hoje: está difícil, a tempestade está te assolando, as dores, as lutas. Não entenda isso como esquecimento de Deus. Deus me mandou vir aqui para te dizer: hoje Ele está te dizendo, chegou o tempo da promessa de Deus na sua vida. Hoje Deus lembra de você, mas não porque Ele se esqueceu de você. Hoje Ele se lembra de você para dizer que chegou o dia dele na sua vida. E a palavra vai dizer que então Deus lembrou-se de Noé. E é muito interessante quando a gente passa a partir do verso 6. E vai dizer que Noé soltava um corvo. O que que tinha na terra naquele momento? O que que tinha na terra naquele momento do dilúvio? Água, morte. Havia vida por debaixo das águas? Tudo que estava debaixo das águas estava morto. Então havia um abismo, havia trevas, mas havia água. E Deus vai, e a palavra vai dizer que Noé pega um corvo, solta o corvo vai, o corvo volta, o corvo vai, o corvo volta. E não traz nenhuma nova informação a respeito do dilúvio, porque enquanto o corvo está passando, significa que a tempestade ainda continua. Enquanto o corvo está passando, a tempestade ainda continua. Talvez você esteja olhando para cima e vendo corvos. Talvez você esteja hoje olhando para cima e vendo corvos. Mas eu venho te dizer que hoje o Senhor vai trocar as aves. O que é corvo vai ser pomba do Espírito Santo de Deus sobre a sua vida, e vai ter coisas novas, vai ter vida, vai ter recomeço em nome de Jesus. E a palavra vai dizer que Noé pega uma pomba. Onde a pomba estava? Onde a pomba estava? Dentro. Aqui eu compreendo, pastor Abel, o que significa graça. Porque a tempestade estava acontecendo. Existiam outros barcos além da arca de Noé? Sim ou não? Com certeza existia. Com certeza existia. Como que o povo ia pescar? Então existiam outros barcos além da arca de Noé. Mas por que só a arca não afundou? Porque quando o Espírito Santo de Deus está presente, o meu barco não afunda. O Espírito Santo estava na arca, e a graça de Deus é manifestada pelo Espírito Santo, através do sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. O barco não afundou, porque o Espírito Santo estava na arca. A graça de Deus estava sobre Noé, estava sobre a vida de Noé, sobre a família de Noé, sobre os animais que ali estavam. E se todos os outros barcos afundaram, é porque o único que tinha a palavra de recomeço era Noé. E a palavra vai dizer: pegando Noé a pomba, soltou ela, e a primeira vez que ela foi, ela trouxe um raminho de oliveira. E nós lemos, eu vou ler de novo, porque Deus é rico nos detalhes. A palavra é compreendida nos detalhes. À tarde ela voltou a ele,
trazia no bico uma folha nova de oliveira. Assim entendeu Noé que as águas tinham minguado de sobre a terra. Então esperou ainda mais 7 dias. Quantos dias? Quantos dias? Quanto tempo Deus levou para criar o mundo perfeito de Deus? O recomeço de Deus teve o mesmo período do começo. Eu venho te dizer que o tempo que você ficou na tempestade é o mesmo tempo que você vai ficar na bonança. Eu vim pregar para alguém que precisa receber essa palavra de recomeço. E a palavra vai dizer que foi restabelecida a ordem na terra depois de 7 dias. Enquanto o dilúvio ocorria, havia na terra trevas e abismo por debaixo das águas, mas havia muitas águas inundando toda a terra. E a palavra vai dizer que Noé pegou uma pomba e soltou ela. Aí eu vou lá em Gênesis 2 que diz: e havia na terra abismo, havia na terra trevas, mas tinha água, e sobre as águas pairava o Espírito de Deus. Era Deus reestabelecendo a aliança do homem, era Deus reestabelecendo a reconstrução do homem, e sobre as águas estava novamente pairando o Espírito de Deus. E sobre as águas estava pairando o Espírito de Deus. Havia trevas por debaixo das águas, havia morte por debaixo das águas, mas Jesus estava presente, e o Espírito Santo pairava sobre as águas. Meu Deus! Mas a palavra vai dizer que depois de 7 dias, a pomba foi embora e não voltou. Meu Deus. A palavra vai dizer que depois de 7 dias, Noé soltou a pomba e ela não voltou. Era Deus dizendo: ah, Jesus, era Deus dizendo que recomeço sem sacrifício de Jesus não anula o pecado. Acho que você não entendeu. Quando a pomba vai e não volta, era a presença do Espírito Santo que derramou sobre aquela arca a graça, que fez a manutenção daquela arca durante o dilúvio, e que anunciou o recomeço. Ele foi embora, porque ele não podia, devido ao pecado do homem no jardim do Éden. Ainda não havia acontecido o sacrifício de Jesus. Então era Deus dizendo: eu recomeço, mas sem o sacrifício do meu filho não tem presença diária do Espírito Santo de Deus. Não existe recomeço sem o sacrifício. Não existe recomeço sem eu reconhecer o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. Por isso que muitas pessoas começam e não dão conta. Pessoas começam, recomeçam outra vez, e recomeçam mais uma vez, e sempre dá errado, porque o recomeço está errado, porque o recomeço não partiu do reconhecimento de Jesus como meu único e suficiente Salvador. O recomeço não partiu de eu aceitar o único Filho, o Filho unigênito do meu Deus, como meu único e suficiente Salvador. É por isso que todo o recomeço que tem a presença do Espírito Santo, que tem o aceitar e reconhecer Jesus como meu único e suficiente Salvador, ele tem a garantia de cumprir rigorosamente o que ele te prometeu.
E eu encontro aqui, pastor Abel, em Gênesis, a presença do Espírito Santo que pairava, mas eu encontro também a presença do meu Salvador. Eu encontro o Espírito Santo, é claro, e pairava sobre as águas o Espírito de Deus, mas não é claro sobre a existência de Jesus naquele momento. Mas aí eu vou entrar num detalhe da palavra que vai ser o mais compreendida um pouco para frente. E aí eu peço para que abram para mim, por gentileza, João capítulo 4, versos 7. João 4, a partir do verso 7, que diz: veio uma mulher de Samaria tirar água. Tirar o quê? Disse-lhe Jesus: dai-me de beber, porque os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. Disse-lhe, pois, a mulher samaritana: como sendo tu judeu, me pedes de beber a mim, que sou eu mulher samaritana? Porque os judeus não se comunicam com os samaritanos. Jesus respondeu e disse-lhe: se tu conhecerás o dom de Deus, e quem é o que te diz, dai-me de beber, tu lhe pedirias, e ele te daria água. Continuemos. Disse-lhe a mulher: Senhor, tu não tens com que tirar, e o poço é fundo, onde pois tens água viva? E és tu maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço, bebendo ele próprio dele, e os seus filhos, e o seu gado? Jesus respondeu e disse-lhe: qualquer que beber desta água tornará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água que salte para a vida eterna. E a palavra vai dizer que a voz de Deus é como o som de muitas águas. E a palavra vai dizer que no princípio ele era verbo, e o verbo se fez carne. Verbo significa palavra, palavra significa voz. Então Jesus estava presente no início como a água, Jesus estava presente no recomeço como a água, e aonde tem água, tem o Espírito Santo de Deus. Eu venho te dizer que essa água que jorra do trono de Deus está liberada para ser derramada sobre a sua vida, restaurar toda a aliança que Deus tem com você, restaurar todas as promessas que o Senhor tem para você, porque Ele é fiel para cumprir, porque Ele é justo e verdadeiro, e Ele reestabelece nesta noite um recomeço com você. Ele reestabelece nesta noite um recomeço da promessa dEle sobre a sua vida. E a palavra continua. Depois que a pomba foi embora, que o Espírito Santo foi, teve Noé que se virar. Deus teve que descer do céu para reconstruir tudo que o dilúvio levou. Deus teve que descer do céu para reconstruir tudo que o dilúvio levou. As árvores que foram inundadas, Deus teve que descer para reconstituir. Os peixes, os animais, teve o Senhor que descer do céu para reconstituir. Sabe o que o Senhor está nos dizendo quando Ele reestabelece a aliança com o Noé e diz o seguinte: sede fecundos, multiplicai-vos e enchei a terra,
Pavor e medo de vós virão sobre todos os animais da terra e sobre todas as aves dos céus, tudo que se move sobre a terra e todos os peixes do mar, nas vossas mãos serão entregues, tudo que se move e viver, ser-vos-ás para alimento, como vos dei a erva verde, tudo vos dou. Agora, aquilo que o dilúvio levou, Deus estava entregando por governo nas mãos de Noé mais uma vez. Eu venho te dizer que aquilo que a tempestade consumiu na sua vida, não é necessário Deus descer do céu para reentregar a você, porque aquilo que é semente, a terra não consome. Pelo contrário, a terra, ela tem que obedecer à voz do Senhor, e seja onde a semente estiver, ela tem que frutificar, ela tem que germinar, e ela tem que dar fruto. Aquilo que é semente na sua vida, por mais que você tenha passado por uma grande tempestade, por mais que você tenha vivido um momento de grande dilúvio, eu venho como boca de Deus dizer para você: hoje Ele está dando ordens do céu. Crie, governe sobre aquilo que eu te dei, porque eu é quem faço germinar, e o fruto que eu te der, não é somente para você, mas é para a sua família, é para a sua geração, é para a sua casa, é para a sua cidade, porque eu sou Deus que fiz e que faço, e que não dependo de homem, não dependo da opinião de homem para estabelecer nada. Aquilo que a nudez do pecado tirou de você, aquilo que você se sente indigno, aquilo que você se sente indigno de colher, eu venho como boca de Deus te dizer: Ele já mandou o Cordeiro, Ele já mandou o Cordeiro, e se tem Cordeiro tem perdão, e se tem perdão tem a presença do Espírito Santo de Deus, e se tem a presença do Espírito Santo, tem o mover de Deus sobre a sua vida. Então Deus mandou Noé assumir o governo. E aí nós vamos lá para Gênesis capítulo 20. Sendo Noé lavrador, passou a plantar uma vinha, bebendo do vinho, embriagou-se e pôs-se nu. Mais uma vez, o pecado se apresenta. Deus deu a Noé o governo sobre todas as coisas, e deu a ele autoridade sobre todas as coisas, e ele se tornou um lavrador. Eu tenho uma outra palavra para você. Presta atenção aqui. Por mais que você tenha promessa de governo sobre a sua vida, por mais que você tenha promessa de autoridade sobre a sua casa, se você não colocar a mão no arado, não tem resultado. Noé era governador, e a palavra vai dizer que Noé foi lavrador. Noé tinha sobre ele autoridade de governo, mas teve que trabalhar. O grande problema é que tem momentos que o Senhor nos eleva, nos entrega os frutos da promessa. Ah, Deus, tem horas que Deus nos eleva, nos tira do anonimato e nos entrega os frutos da promessa, e ao invés de continuarmos em obediência a Ele, nós nos embriagamos com aquilo que Ele nos deu por promessa. O grande problema é que quando eu me embriago, quando eu não tenho o controle emocional e espiritual sobre aquilo que Deus colocou sobre a minha vida, segura isso, meu querido, existe uma grande probabilidade de eu tornar aquilo que Deus me deu por bênção como maldição. E a palavra vai dizer
E ela continua dizendo que Noé embriagou-se e ficou nu. Logo em seguida, Cã, seu filho, chega e começa a debochar do seu pai. E vai aos outros dois irmãos. Vai a outros dois irmãos e conta que viu seu pai nu. Os outros dois irmãos pegam então ali um pano, uma túnica, e de costas para honrar o pai que está embriagado. Isso aqui falou muito comigo. Eu preciso que você preste atenção aqui, porque isso é forte, isso vai mudar a geração da sua família. O que o Senhor vai te entregar aqui agora por revelação, Ele vai mudar a história da sua casa. A palavra vai dizer que os dois filhos vinham de costas, segurando então uma túnica, um pano, cobriram o pai. Quando o pai acordou da embriaguez, ou seja, quando ele voltou ao seu normal, a palavra vai dizer que Noé amaldiçoou Cã e abençoou Sem e Jafé. Sabe qual é o grande problema quando a gente autoriza o pecado a entrar dentro da nossa casa? Sabe qual é o grande problema quando a gente autoriza ficar nu diante de Deus? É que nós damos legalidade para Satanás agir no hoje e na geração futura. O que Cã fez? Cã descumpriu o que nós viríamos logo no futuro conhecer como o primeiro dos mandamentos de Deus, o único mandamento que garante recompensa junto com a lei: honrar teu pai e tua mãe, e os seus dias serão multiplicados. Cã desonrou o pai. E o grande problema é que quando nós estamos nu, nós perdemos a autoridade sobre a nossa casa. E o grande problema é que como que uma pessoa que vive embriagada, ela vai exortar o filho que também bebe? Como que um pai ou uma mãe que vive na prostituição vai exortar o filho que está na prostituição? Como que um pai e uma mãe que não dizima vai exortar o filho para dizimar? Como que um pai e uma mãe que vive em pecados contínuos vai reprimir ou vai educar o filho nos caminhos, se ele é o exemplo dentro de casa do contrário? O grande problema que nós vemos aqui é que a nudez de Noé gerou maldição para o seu filho. Se eu estou nu, eu preciso ter cuidado, porque a sentença do Senhor pode não apenas recair sobre os meus dias nessa terra, mas ele pode se prolongar pelos dias futuros dos meus filhos, nas gerações que virão. E eu vou lhe provar o quanto isso é sério. Abraão mentiu. Abraão chegou e, para proteger Sara, mentiu, dizendo que Sara era a sua irmã. Isaac não tinha nem nascido ainda. Rebeca não tinha nem nascido ainda. Passados-se anos e anos, aquela mentira liberada, aquela legalidade dada por Abraão, o pai, viu? É o pai das nações, o patriarca. Aquela legalidade dada por Abraão ao mentir, você vê ela indo por gerações, quando Isaac também diz que a sua esposa Rebeca era a sua irmã. O pecado do pai passou para o filho. A mentira do pai foi reproduzido na íntegra pelo filho. Eu preciso quebrar as maldições que eu trouxe para dentro da minha casa, pelas legalidades que dei, por descumprir uma ordem, por descumprir a vontade de Deus. Erga suas mãos, que nós estamos no ambiente profético. Eu venho como boca de Deus liberar sobre a sua casa
toda maldição caia por terra agora. Nem você, nem a sua casa, nem a sua família, nem a sua geração vai viver sentença por legalidade do pecado trazido por você no seu passado, porque o sangue do Cordeiro é derramado sobre você nessa noite, te lavando, te remindo de todos os seus pecados, de tudo aquilo que você deu por legalidade. Hoje eu venho como boca de Deus dizer para você: é Deus do trono dizendo: a partir de hoje, Satanás, na casa do meu filho você não tem mais legalidade. A partir de hoje, Satanás, na casa do meu filho o que vai reinar é a obediência a mim, é o que eu tenho liberado para ele no céu. Eu venho como boca de Deus dizer para você: a presença do Espírito Santo está aqui, e ele me manda te dizer aquilo que ele lhe prometeu, ele é fiel para cumprir, e ele quebra hoje toda maldição, mas ele vem te garantir. Pega essa, erga suas mãos, o Espírito Santo manda te dizer algo muito importante. A maldição ele está quebrando hoje, mas as bênçãos serão passadas de geração por geração, de geração por geração. É geração de geração, é geração por geração. Meu Deus, eu sinto Deus aqui. Meu Deus, mais uma vez o homem falha. Deus começa com Adão. Adão falhou. Deus recomeça com Noé. Noé falhou. Outros homens. Abraão foi um servo obediente, mas como homem também falhou. Moisés foi um homem obediente, mas como homem também falhou. Quantos outros homens que o Senhor levantou na história e falharam, mas eis que no céu levanta aquele que está sentado à direita do Pai. Do céu, levanta aquele que está sentado à direita do Pai e diz a Deus: envia-me a mim. E nasce o Filho de Deus, conforme escrito em Filipenses: tendo forma de Deus, não usurpou ser igual a Deus, tomou forma de homem, humilhou-se a si mesmo, morreu morte de cruz, e o seu nome foi elevado acima de todos os nomes. E o próprio Senhor Jesus vai dizer: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. E o próprio Deus vai dizer do céu: este é o meu filho a quem me comprazo, esse é meu filho a quem eu agrado. É Jesus dizendo: o homem falhou, mas eu não falho. É Jesus dizendo: eu garanto o recomeço. Você não está entendendo? É Jesus dizendo: o homem falhou, mas eu garanto o recomeço. Você veio, não importa como, mas o que interessa é da forma que você vai sair. Jesus, aquele que esteve presente na criação do mundo, aquele que esteve presente quando Deus te formou no ventre da sua mãe, Ele está aqui. O Deus que prometeu, Ele está aqui hoje para cumprir. E a palavra vai dizer que Jesus nasceu, que Jesus cresceu,
tomou forma de homem grande. E tem um primo que está lá batizando nas águas. Batizando aonde? Aonde? Nicodemos conversa com Jesus e diz: como eu posso herdar o reino dos céus? Jesus vai dizer: nascendo de novo. E Nicodemos vai dizer: mas como posso eu entrar no ventre da minha mãe? Não, Jesus vai dizer: não, nascer de novo é nascer das águas. É nascer onde? De onde e para quem? É nascer de onde? De quem e para quem? Nascer de Jesus, porque Jesus é a água que jorra do trono de Deus. Eu preciso entender a importância do batismo nas águas. Se você ainda é crente, já aceitou Jesus, mas que ainda não é batizado, eu venho te dizer: batize-se, desça em Jesus e nasça novamente. Desça nas águas como um homem e nasça novamente. Desça nas águas como um homem e suba das águas como um homem novo. Para que eu possa nascer de novo, eu preciso mergulhar nas águas profundas de Deus, e é Jesus. E está João Batista, Deus, e está João Batista batizando. João Batista teve 2 encontros com Jesus, 2 encontros, os 2 nas águas. O primeiro, quando ele ainda no ventre da mãe. Como que uma criança é gerada, meu querido? Qual que é a origem da vida? Como que uma criança é gerada? Como que uma criança vive no ventre da mãe, respirando? É na água. É na água. É Jesus. A vida vem de Jesus. Eu só tenho vida se eu tenho Jesus. O primeiro encontro de João com Jesus é nas águas. João já está nas águas, por esse motivo a Bíblia vai dizer que ele imediatamente foi batizado pelo Espírito Santo de Deus. Se eu estou nas águas, se eu estou mergulhado nas águas profundas do Senhor, consequentemente, pelo sacrifício de Jesus na cruz do Calvário, eu tenho a legalidade de receber a presença do Espírito Santo. E está João batizando, e eis que vem a água andando sobre as águas. É a água personificada em homem, é a vida personificada em homem, é a vida personificada em homem. Eu sinto a presença de Deus aqui, eu sinto a presença de Deus aqui. É a vida, é a vida, é a vida, é a vida personificada em homem. E a palavra vai dizer, que Jesus, ao ser batizado nas águas, o céu se abriu e desceu uma pomba. A pomba que foi embora com Noé, ela volta com Jesus. Não, você não entendeu. A pomba que foi embora, a representação do Espírito, que significava presença diária de Deus,
que estava desautorizada por Deus em virtude do pecado do homem, com Jesus Cristo de Nazaré, Deus abre o céu e diz: está autorizado. Pode o homem conviver comigo todos os dias. Pode o homem ser cheio da minha presença todos os dias. Pode o homem manifestar a minha presença todos os dias. Aquilo que o homem comum não teve capacidade de fazer, aquilo que o homem comum não teve capacidade de cumprir, eis que Jesus Cristo de Nazaré, o Filho do Deus vivo, se prontifica, vem à terra e diz: está liberado, está liberado. Sinta a minha presença, sinta a minha presença, sinta a minha presença, sinta a minha presença. O Espírito Santo de Deus, Ele está liberado. A água que é Jesus está entre nós. E eu venho te dizer: erga suas mãos, erga suas mãos, erga suas mãos. Receba, receba, receba o sacrifício de Jesus Cristo. O sacrifício de Jesus Cristo autorizou, autorizou, autorizou. E o Espírito Santo de Deus, Ele está entre nós. Eu venho te dizer que todas as vezes que você colocou o seu recomeço na confiança de homens, você fracassou. Todas as vezes que você colocou o seu recomeço em si mesmo, você fracassou. Mas se você quer ter um recomeço de verdade, mas se você quer ter um recomeço de verdade, se você quer recomeçar com a origem que está no céu, eu te chamo, vem aqui na frente, porque Jesus está aqui, e com Ele vem a presença do Espírito Santo de Deus. Eu venho te dizer, se você quer recomeçar novamente, se aquilo que você recomeçou, confiando em você mesmo, confiando em homens e que você fracassou, que não deu certo, existe frustração na sua vida, eu venho te dizer nesta noite, o dilúvio tem consumido a sua casa. Você tem olhado para cima e só tem visto corvos voarem sobre o seu barco. Eu te convido nesta noite, venha ter o recomeço certo, venha ter o recomeço na presença de Jesus. Ele está aqui, Ele está aqui. Eu venho te dizer que este Jesus é aquele o qual, que quando o céu se abre e Deus libera o retorno do Espírito Santo, Deus olha e diz: esse é o meu filho a quem me comprazo. Eu venho te dizer que aquele que entrega a sua vida a Jesus, aquele que entrega a sua vida a Jesus, Deus tem prazer na vida deste, Deus tem prazer na vida desta. Eu venho te dizer que aquele que recomeça a sua vida nos princípios básicos da fé, Deus tem prazer em cumprir, em realizar, em fazer cumprir tudo aquilo que um dia Ele te prometeu. Hoje o Espírito Santo de Deus, Ele está aqui. Hoje Jesus está aqui. Hoje Ele quer habitar e manifestar em você. Fique de pé, igreja. Eu não vim pregar à toa. Eu não recebi essa revelação gratuitamente, porque sou um vaso falho, pequeno, muitas vezes remendado. Mas se o Senhor me entrega essa revelação, é porque para o dia de hoje Ele está dizendo: eu me lembrei de você. Senhor, Tu sabes de todas as coisas. O Senhor é o Deus o qual tem o controle de tudo. O Senhor nos conhece desde o ventre das nossas mães. O Senhor sabe o que está prometido. O Senhor sabe, papai, o que está liberado no céu. Espírito Santo,
Ensina-nos a compreender a necessidade, meu amigo, de sermos cheios da tua presença, porque o Senhor Espírito Santo é o único que está diante de Deus, diante de Jesus, e tem por revelação e por conhecimento profundo em detalhes aquilo que o céu está determinando sobre as nossas vidas. Eu venho lhe pedir nesta noite, Papai, o Senhor é quem nos enche, o Senhor é quem se manifesta, o Senhor, Papai, é quem nos enche da tua graça. A morte de Jesus na cruz do Calvário nos deu legalidade, Paizinho, para sermos cheios do teu poder, da tua autoridade. A morte de Jesus na cruz do Calvário, a ressurreição de Jesus, o retorno de Jesus aos céus, liberou a presença do Espírito Santo. Ramachequeberebas, Romeniminira chocondereba lamanás, Remonemai chocondereba lamanasha conda ramanaias, Rimo renemai chocondereba lamanacanamás. Eu venho te pedir nessa noite, Espírito Santo, vai pairando, vai enchendo, Ramai chocom, Remo eliminai chocom dereba lamanaias, Riminimai choribeleba barion dereba lamanaias. Vai enchendo, Espírito Santo, vai enchendo, Espírito Santo, vai enchendo, Espírito Santo, que nós possamos sair daqui cheios da tua presença, da tua autoridade, e que nós possamos cumprir a vontade do Senhor, em nome de Jesus. Faça agora, Espírito Santo, em nome de Jesus, aquilo que o Senhor quiser. Encha essa igreja, enche Espírito Santo, 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 em nome de Jesus.